Você comprou? Então vamos lá. Não, Esse é o caso 4. gravador. Alguém lê pra gente aí. Posso ler? Pode ler, por favor, tá? Ana Cláudia, 26 anos, moradora do município de Venta Moreira, cursa o sexto período de administração de empresas no município vizinho, Cacoal. Você E por viu esse um... motivo, diariamente se locomove com seu automóvel pela BR-364 para assistir aula no período noturno. Ana Cláudia divide os custos do translado com a sua amiga Fernanda, que cursa Direito na mesma faculdade de Cacoal. Durante sua viagem para a faculdade, Ana Cláudia, que estava acompanhada de Fernanda, sentiu um mal-estar súbito no volante, surgindo uma crise convulsiva, tônico-clônica generalizada. Devido à crise convulsiva, Ana Cláudia perdeu o controle do carro e capotou inúmeras vezes. O SAMU foi acionado por um caminhoneiro que passava pela estrada no momento do acidente. Ao chegar no local, a equipe do SAMU identificou que ambas usavam cinto de segurança e que Fernanda apresentava inúmeras escoriações abdominais e torácicas. Porém, não foi possível sentir seu pulso carotídeo. Após assistir a Ana Cláudia, o ML foi acionado para realizar a remoção do corpo de Fernanda. Ana Cláudia, no entanto, encontrava-se desacordada, ECG 13 e estável hemodinamicamente. Apresentava ferimento profundo em face lateral de coxa direita e outra em região temporal esquerda, medindo 5 centímetros. Durante o transporte para o Euro, Ana Cláudia acordou, se identificou aos paramédicos, porém logo após sua chegada no PS, a mesma apresentou rebaixamento súbito do nível de consciência, com necessidade de intubação orotraqueal imediata. Foi então suturadas lesões com sangramento ativo em coxa e região temporal. O médico plantonista, após a estabilização da paciente, solicitou uma tomografia do crânio sem contraste, onde evidenciou uma área espontaneamente hiperdensa, biconvexa adjacente ao pitério, exercendo efeito compressivo sobre o parênquima encefálico adjacente. Após a visualização da tomografia, a equipe de neurocirurgia foi chamada e imediatamente enviaram a paciente para o centro cirúrgico, com o intuito de realizar uma craniectomia descompressiva. O procedimento ocorreu sem intercorrências e a Ana Cláudia foi enviada para a UTI para recuperação pós-anestésica. Durante os primeiros dias de sua internação, Ana Cláudia reagiu bem ao trauma sofrido. Porém, no 14º dia de internação, iniciou um quadro de febre, hipotensão de difícil controle, débito urinário reduzido e taquicardia. Os exames demonstraram aumento da contagem de leucócitos e queda de plaquetas. Queixou-se de dor abdominal, apresentadora palpação profunda, percussão sem alteração, fluidos hidroaéreos presentes e defesa abdominal voluntária. O médico intensivista fechou o quadro de septicemia e peritonite, não sendo descartada a origem hospitalar, iniciando, portanto, meropenem 1 grama a cada 8 horas. Ao realizar o exame da Fernanda, por ser jovem em idade fértil, o útero necessitou ser aberto para investigação de gravidez e se apresentava vazio. Do IML, amigos da falecida Fernanda apresentaram ao médico legista um exame de beta-HCG com resultado positivo. E aí, pessoal, do ponto de vista médico legal, o que é importante a gente ver aí? Eram 2 pessoas no carro, uma morreu, né, no acidente. E aí? A situação do cara. É porque ela tinha saído, ela não queria saber. O que aconteceu, né? Conta pra gente aí, faz um resumo pra você, pra sala inteira. É sério? Sério? Elas estavam indo lá pra Cacoal porque elas moravam em Moer. Daí a Ana Cláudia, que era motorista, teve uma crise convulsiva quando estava dirigindo, aí o carro capotou e a Fernanda morreu. A Ana Cláudia foi internada, aí estava tudo bem, só precisou fazer uma craniectomia, só que aí ela teve um quadro de sepsis quando estava na UTI. E a outra lá fez o negócio lá no IML, aí abriu o útero dela, não tinha nada. Só que os amigos dela falaram que ela estava grávida, porque eles apressaram o beta-HCG positivo. Certo. E quem foi pro IML? O cara morreu, né? Mas por quê? Acidente? Acidente com competência do IML fazer, né? Sim. Não? Não, mas tem que ir, Peraí, que rolou uma divergência aqui. Entenderam que não deve ir porque não é crime e outras pessoas entenderam que deve ir porque foi acidente. Afinal, quando é que o IML faz exame?
acidente pode ser crime, não tem como saber. Acidente pode ser crime. E um crime pode ser um acidente. E aí, vai sair que tá, professor. No volante não tem como saber se a mulher, tipo, ela tava sóbria ou não, então para isso eu preciso levar o corpo de quem tava lá para fazer. Certo. Então, quais são os casos que o ML vai fazer exame? Quando há morte, eu digo. Eu acho que só não vai quando é morte natural. Suspeito só não vai quando é morte natural. É isso? Eu acho. E o que não é morte natural? Homicídio. Acidente, suicídio, homicídio, afogamento, isso tudo, né? Beleza, é isso mesmo. Acidente, suicídio, homicídio, afogamento, tudo isso acaba sendo, né? Para resumir, 3 casos: acidente, suicídio e homicídio. E tem um 4º caso, que é morte suspeita, tá bom? Também é IML. Quando eu falo suspeita, não é suspeita se morreu, é suspeita de morte violenta, que é isso que eu falei: acidente, suicídio, homicídio, tá bom? O objetivo desse... Oi? Pois não. Por exemplo, a pessoa vai morreu, tem necessidade de PNL. Alguém vai levar, né? Que não tem como ela ir. Aí a pessoa do funerário pega lá, como é que funciona depois? A gente faz a necrópsia no ML e aí a gente faz a declaração de óbito. A família leva para a central de óbito, faz a certidão de óbito lá e aí depois a funerária remove o corpo do IML. Aí depois que ela removeu, ela faz o funeral, enterra, depois faz tudo. A gente não mexe com essa parte de velório nem nada disso, só faz o exame, depois entrega o corpo para a família. A família, através da funerária, que faz a remoção. Tá bom? Oi? Tipo assim, tem uma pessoa muito velha, aí ela morre no caso. Qual a idade da pessoa? 90. 90? Isso aí é chamado super idosos. Super idoso. Aí tá, aí morre o cara. Aí todo mundo, tipo, morte natural. Aí não vai pro ML, porque morreu o cara. Mas e se alguém tiver envenenado esse velho? Pois é, pra fazer riqueza, velho. Tu gosta de novela? Professor, mas isso acontece? Às vezes tá dando trabalho demais. Quando a gente fala super idosos, é um novo termo utilizado para idosos. No Brasil são 60 anos, né? Mas em alguns países da Europa agora está 70, 75, 80 anos para ser idoso. Até para filho especial, algumas pessoas entendem que 60 anos já não é mais considerado idoso, né? Aí quando eu vi o termo super idoso, eu pensei que o cara ia abrir a camisa e sair voando, né, idoso? Super idoso. Mas não é isso. O que acontece? Me ligaram uma vez para a gente fazer uma remoção de um idoso. Tinha isso, seus 80 e poucos anos, que foi dormir, e aquele que o pessoal fala, né? Acordou morto? Não acordou, né, no caso. E aí a esposa dele viu que estava sangrando o nariz e falou: olha, não sei o que é isso. Ligou pro SAMU. Aí o SAMU foi lá e falou: realmente, morreu. Mas não vou fazer não, tá sangrando aqui, não vou levar pro ML não. Não vou fazer a declaração de óbito não, quem tem que fazer é o ML. E aí ligaram pro ML, a delegada ligou pro ML, pediu pra gente fazer a remoção do corpo lá na casa. Aí eu liguei pra delegada e falei: doutora, qual é o crime que está querendo ser investigado? Para eu poder analisar. Porque o idoso morreu em casa, dormiu e não acordou. O que a senhora está pensando em investigar? Ela: não, eu acho que foi morte natural. Aí eu falei: doutora, se é morte natural, então não deveria vir para o ML. O próprio SAMU faz isso. Ela: eu falei: liga para eles de volta lá que eles têm que ir lá fazer o exame. Aí ligou de novo. Aí o SAMU foi lá de novo e fez a declaração de óbito. A gente vai ver no último módulo, declaração de óbito, não é agora, mas a gente vai ver quando que tem que preencher DO e como que preenche DO. Então assim, o SAMU deveria fazer essa DO, certo? Mesmo que ele não saiba qual é a causa real da morte, ele pode investigar ali com a família. O que ele tomava de remédio, qual doença que ele tinha, qual que ele receitas, e aí colocar uma causa lá que seja uma suspeita. Mas o que ele tem certeza é que não teve morte violenta. Ninguém matou, e não foi suicídio, e não foi acidente. Se ele tem certeza disso, não é IML. Tá? Agora, se ele suspeita que tem alguma coisa, e quando eu falo suspeita, é esse idoso tá na mesma cama com um frasco de remédio aberto do lado. Um monte de remédio no chão.
pô, será que foi uma overdose? Ou então ele está na mesma cama e a porta está arrombada. Pô, será que alguém entrou aqui e bateu nele? Aí é uma suspeita. Quando eu falo suspeita, é suspeita de morte violenta. Não é suspeita de morreu. Pô, será que morreu, velho? Não, isso a gente sabe que morreu. Não existe dúvida disso, tá? Então, deveria ser o SAMU para fazer a declaração de óbito. Eles fizeram nesse caso. Agora, já adiantando a história, antigamente o IML ia na casa da pessoa e fazia a declaração de óbito lá. Ligava para os médicos do IML, o IML ia lá na casa da pessoa, via se morria mesmo e fazia DO. Era um serviço voluntário, pago, na verdade. A pessoa ia lá para receber, era um exame, era uma consulta. Alguns eram chamados para consultar frieira, doença de pele, os legistas eram chamados para ver se morreu e do que morreu e fazer DO. Então ligar para a pessoa ia lá. Seu pai médico legista? Você falou meu pai? É? Quem é seu pai? Cidrone, conheço Cidrone. Conheço. Sério? Irmão do Fausto? Conheço. O Fausto foi legista também, a esposa do Fausto foi legista também, Verônica. Sim. Eles foram legistas na ML. Sim, morreu em um acidente de trânsito, né? Sim. Indo para o Maitá. Conheço porque o meu irmão namorou a filha do Fausto, a Andresa. Dá um abraço. Daqui a pouco entra aqui, parabéns, no encontro, né? Porta da Esperança. Meu irmão namorou a Andressa. Mas é porque antigamente fazia o mesmo, tipo, morreu fulano aqui, né? Vem aqui, não sei o que, aí ia lá só na... Fazia mesmo. E um adulto que morrer e não tiver nenhuma suspeita, nenhum vestígio assim, aparente. Certo. O que tem? Qual é a pergunta? Vai pro... Não, pode ir lá fazer. Pode ir lá, não tem problema não. Tá? Não tem causa de morte violenta, o SAMU pode fazer a DO. Tá? Agora, se tem uma suspeita de alguma outra coisa, aí tudo bem. É IML. Beleza? O cara morreu jogando futebol. Até quem prova o contrário, que ele foi o quê? Infartou, cara. Como aconteceu hoje em dia, inclusive, né? O cara jogando futebol. É por isso que eu não jogo futebol, tem medo. Mas é como aconteceu aí. Teve um caso que você mesmo contou, que tipo, foi um caso de homicídio. O quê? Matou por GLP, que deixou na casa ligada. Com certeza. Mas nesse caso aí não foi imediato. Não foi. Como funciona nesse caso? Nesse caso, existe uma suspeita. A mulher foi encontrada no local com remédio e álcool. Se for overdose de álcool ou de remédio, é causa externa, é violenta. Ou acidente, ou suicídio, ou homicídio. A gente teve que investigar o que é. Mas é muito relativo. Porque... Não é relativo não. A mulher foi encontrada no sofá, com um monte de cerveja do lado. Ela tinha remédio controlado na casa. Não é relativo nesse caso não. Mas ela sabia que se ela misturasse, por exemplo... Mas se for um acidente, a IML volta e estudou? Eu acho que ela não sabia, mas o fato dela não... A gente não teve como perguntar para ela, porque ela morreu também. Mas a suspeita nesse caso existiu. E uma mínima suspeita já é competência do IML fazer. Beleza? Agora tem casos que não tem suspeita nenhuma. E tem casos que a gente suspeita e quando vai para o IML é morte natural. Aí a gente afasta a hipótese de morte violenta. Eu resolvi minha CNH na semana passada com teu pai. Sério? Então, pessoal, esse caso que eu falei, que ligaram pro pessoal, o Alexandre Leite, um colega nosso médico, foi chamado para ir para fazer uma declaração de óbito numa família. Foi chamado para o local, chegou lá, olhou para o cadáver, estava no caixão em casa já no terno. Caixão? No caixão em casa, o pessoal estava velando. Velando já em casa. Aquele caixão bonitão lá, o cara lá. E ele, mas tá no caixão, precisa examinar o corpo para ver. Aí não, tá no caixão, tá aqui os remédios dele, controlado, um monte de coisa e tal, tudo. Aí não, mas eu preciso examinar. Aí a família, não vai tirar a roupa não. Aí ele, então tá bom, eu vou embora. Tipo, aí a família, não, peraí, tá, não sei. Aí ele colocou no quarto, tirou a roupa, examinou. Quando ele virou o corpo, tinha uma facada nas costas. Morreu naturalmente, né? Alergia a ferro. Alergia ao ferro. Então assim, ele falou, isso aqui, alguém matou ele. Aí a família ficou, quem foi não sei. Assinou polícia, investigação para saber quem foi. Então assim,
Nos casos de morte violenta é IML, se for natural realmente é qualquer pessoa. Fala. Mas aí ele já tinha ido pro... Não foi pro IML, não? Não, mas pra aquele lugar lá. Pra funerária, não precisa de documentação. Não, o que aconteceu? Antigamente não tinha negócio de funerária, levar lá, preparar, não. O cara morreu em casa, chama a funerária, coloca a roupa na pessoa e já põe no caixão. Não precisava fazer. Agora, aí não sei, não posso responder porque eu não sei. Professor, e no caso que acontece de exumação? O que tem? Que ele tipo enterra e depois, muito depois que vem a suspeita, tá só a marcação pra fazer. Mas dá pra fazer, viu? E é relativamente fácil fazer. Tu pega um punhado de terra ali, coloca num saco e manda pro laboratório. O laboratório vai analisar a terra. É legista? Não, aí não. Eu não gosto de terra, não. Eu gosto de fogo. Não é o legista. Nesse caso, quem faz é o perito criminal. É o perito criminal, aí tem os ramos da perícia. Nesse caso, pode ser o perito bioquímico, o perito biomédico, o perito farmacêutico, que vai analisar isso daí. Ele vai analisar essa parte para ver se tem droga, para ver se tem outra coisa, veneno. Assim, Oi? Nem se tiver, tipo, bovino, Não. Tipo assim, são coisas diferentes, assim. Quem vai fazer a exumação é o médico legista. Quem vai fazer a coleta é o médico legista. Mas quem vai fazer a análise do material, nesse caso, é o perito criminal. Aí, nesses casos que eu falei. Esses dias eu fui fazer uma exumação com o Hélio Filho. Lá no cemitério, em frente ao Uni ali, eu sempre esqueço o nome. Aquele cemitério. O Canto da Paz. Obrigado. Jardim da Saudade. Jardim da Saudade é outro. Não, Jardim da Saudade é perto da minha casa. O Canto da Paz é É. E aí foi um tiro. Ele foi fazer o exame na pessoa, não achou a bala. E aí o scanner não estava funcionando para fazer o raio-x da pessoa e não achou a bala, não achou, procurou, não achou, enterrou. 4 meses depois, 5 meses depois, o juiz falou o seguinte: apreendemos a pessoa com arma, o suspeito. A gente precisa fazer a comparação balística daquele corpo com aquela bala que não foi achada com a arma que foi apreendida. Então aquela bala era um vestígio. Aí o Hélio, cara, vou ter que fazer uma exumação, velho, a bala não achei. Aí eu fui com ele, bicho, vou contigo, bora lá. Aí foi a equipe do ML, delegado, a família, o escrivão, um monte de gente, a comitiva inteira, agendado, tudo bonitinho. Fizemos a exumação, procuramos, não achamos a bala. Isso é lá mesmo no cemitério. Tira lá, acima do caixão e a gente começa a fazer o exame. E a porque família se achar, vendo? a família ela tem que ser comunicada para ir, ela não é obrigada a ficar, ela pode ver isso aí, se quiser. Procuramos, não achou nada. Cara, eu falei, bicho, não achou, vai ter que colocar no scanner e levar para o IML de novo. Colocar no carro e levar para o IML. A gente fez isso, colocou no rabecão, levou para o IML, aí tirou o scanner, que hoje, dessa vez ele estava funcionando, que daquela vez não estava. O cara levou um tiro aqui, ó. Ele procurou aqui em tudo, na região cervical, no crânio, não achou a bala estava aqui, ó. Então ele levou um tiro, eu acho que ele estava abaixado, acho que a bala pegou, entrou e fez isso aqui, ó. E entrou e estava aqui embaixo, ele não achava nunca. Então demorou para achar, até com o scanner. Ele só escaneou depois. E batia a bala com a... Oi? Batia a bala com a cara que... Não sei, não tive resposta. Tu é fofoqueira, né? Tu gosta de novela? Muito ligado. Eu gosto de saber. Pode saber a história inteira, né? Eu posso mentir então, rapaz, era a arma dele. E era irmão ele foi do cara. preso, era irmão dele. Ele tinha um filho com a esposa do cara. Nesse caso aí, o exame começou aí, lá no cemitério, né? Lá no cemitério. Mas não pode fazer fora? Pode. Não posso fazer na delegacia, presídios, penitenciários. Qualquer outro lugar eu posso. Só é vedado nisso. Qualquer outro lugar posso. E sabe por que faz lá? Porque se a gente achou a bala ali, já devolve pro caixão e fecha e acabou, vamos embora. A última não, a penúltima exumação que eu fiz, eu não precisei levar para o ML, eu só precisei tirar material genético. Então eu tirei um dente, um pedaço do osso, devolvi e mandei embora. Não precisou fazer mais nada. Pessoal, então o objetivo desse módulo é o quê? Conhecer os critérios legais relacionados à necessidade da realização do exame, conhecer noções de antropologia forense e conhecer os sinais que permitem estimar quanto tempo tem de morte, beleza? Quanto tempo existe de morte. Então é uma matéria importante
para a gente conhecer e pode auxiliar vocês, inclusive, na urgência e emergência. Depois eu conto um caso que aconteceu. Aí é fifi. Teve um corpo que chegou lá no Cosme Damião, de uma criancinha, e acho que eu contei aqui já, não? Não. A criancinha estava no colo da mãe, e aí a enfermeira passou e viu que a criança estava com a boca roxa. Falou, mãezinha, seu filho está mal, aí colocou na urgência e emergência. Chegou lá, na urgência e emergência, aí a médica foi fazer a reanimação e viu que estava com os membros inferiores duros já. Contei, né? Não. Contou não. Estava com os membros inferiores duros já. Aí ela, com conhecimento da medicina legal, ela falou, gente, essa criança já está morta há 8 horas. Que é quando acontece a rigidez dos membros inferiores. Então a mãe estava falando que a criança chegou viva lá. E ela estava ali há 2 horas só, esperando. Então ela foi com a criança morta no carro, no Uber. Ela falou, o Uber viu a criança chorando. Mentira, estava morta já. Esse caso foi a morte suspeita. Por quê? A criança chegou lá sem nenhum sinal de doença e estava morta há mais de 8 horas. Então ela fez o quê? Falou, esse caso é IML, não vou fazer declaração de óbito, não vou fazer nada. Acionou a polícia e mandou para o IML. Quem fez a necrópsia foi o Edu, inclusive, e tinha sinais de asfixia na criança. Alguém matou a criança asfixiada. Aí eu não sei. Foi o marido da mãe dela que estava com ciúme, não sei. Professor, como é que vem que mostra a asfixia? Como é que é? A gente vai analisar Pessoal, quando foi isso? Acho que tem um ano. Pesquisador foi A gente fez uma doutora que foi a aprovação. Foi a Francis? A Francis que fez, foi? Ela falou pra gente. Ela Minha mesma. mãe estava levando a criança porque ela não queria ser a suspeita, mas ela Exatamente. era matada a criança. A Francis é da minha turma também. Que é Francis. Ai, não, agora tem que fazer. A Francis é médica que viu. Ela dá aula aqui, né? É uma loira? Acho que assim. Acho que é no internato só, o pessoal que faz o discipose. Ela dá aula lá. A mãe foi lá no hospital para Consultar o filho. ela foi levar a criança. No Cosme Damião. Tirar a suspeita de que a criança Não pode. Alguém perguntou sinais de asfixia. Sinais de asfixia no corpo a gente vai aprender no outro módulo de asfixia só, tá? Então não posso abrir outros parênteses aqui, senão não consigo explicar. Beleza? Quais exames de autópsia que são feitos no ML? A gente falou aqui agora há pouco, não foi? A autópsia no ML é morte violenta. Então, homicídio, acidente e suicídio. Beleza? Ou a morte suspeita também. O que é serviço de verificação de óbito? Aquele negócio que fica no hospital. Que fica no hospital? Aquele órgão da salinha do hospital. Não, não é bem isso não. É uma ficha de óbito, né? Não, não é bem isso não. Hã? Onde leva a certidão de óbito? Não. Não, só pra ver se a pessoa Para verificar, Peraí, a pessoa tá uma pessoa de cada vez. É só pra ver se a pessoa tá morta, mas é verificação de óbito. É isso, mas o que é? É onde faz a notificação de morte natural. Não, mas já tá morto. Quem falou aí? É onde faz a notificação de morte natural após o conhecimento. Morte natural, mais ou menos isso mesmo. Ó, é chamado de SVO. Então, basicamente nós temos IML e SVO. Tá bom? IML é para morte violenta. SVO é para morte natural, só que precisa ser investigada a causa. Então foi morte natural, mas geralmente quem faz o exame lá é o médico patologista. Ele vai fazer análise do material para ver qual é a morte. Esses casos de Covid, a pessoa estava fazendo. Não aqui em Porto Velho, né? Mas em São Paulo eles estavam fazendo para investigar qual era a causa da morte mesmo. Então morreu de cólera, morreu de outra doença aí, tétano, sei lá, precisa investigar, certo? Então, ou foi um infarto que não está muito bem investigado ainda, que não sabe se foi aquilo. Ele tira um pedaço do coração, um pedaço ali para poder ver se tem área de infarto. Beleza?
Quais as medidas usadas para a identificação do cadáver? O que pode ser utilizado? Digital. Dente. Ossos. Por que cabelo? Dá pra tirar? O cabelo também, mas o cabelo é para fazer o quê? DNA, né? Isso mesmo. Dependendo da tatuagem. Tatuagem mais ou menos, é. Só se for de ganho. De ganho. Quais os sinais que ajudam a determinar o tempo da morte? Eu falei um aqui agora, né? A rigidez. O que mais que vocês lembram aí, que vocês já viram no CSI? As manchas no abdômen. Manchas no abdômen, azul, verde, isso mesmo. O cheiro. Temperatura, muito bem. O que mais? Algo? Livor? Odor? Cor também. Odor não. Bicho sim. Fase Se fica muito tempo lá jogado, vai ter uma hora que vai dar bicho. Bicho também. Tem uma matéria para isso, chama entomologia forense. É a análise dos bichos relacionados ao crime. Inclusive, Se for bala, é tal bicho. Na minhoca? bala. Não, tipo assim, se a pessoa morrer tal coisa, tal bicho vai. Não, olha só. Em 2019, a gente quis fazer só um pouquinho. Em 2019, a gente quis fazer um estudo assim: pegar um porco, acho que uns 3 porcos. Acho que eram uns 3 porcos, né? Ia matar um em cada local da cidade, um perto do rio ali, numa área mais argilosa. Não ardilosa, tá? Argilosa. Ardiloso sou eu. Uma área mais seca da cidade e uma área que tem ali com floresta, que não tenha incidência muito do sol. Rapidinho, tá? E aí ia matar os 3 e aí ia mandar os acadêmicos, alguns formados em biologia, que fazia medicina inclusive, para poder analisar os bichos, a entomologia forense. E analisar. É o Rogério? Não, né? E analisar. E analisar o bicho que aparece em cada dia, o tamanho dele, quantas horas apareceu aquilo. Ia ter uma série de pessoas que ela fazer isso. Só que a gente mandou para o CEP não autorizou, porque ia matar o porco no tiro. A gente ia matar em morte violenta, né? Não ia matar o porco sem ser morte violenta, porque tinha que simular as cenas reais que acontecem. Então ia ser um tiro, outro facado, outro pedaço de pau na cabeça. Ia ser assim, para tentar chegar a reproduzir o próximo que acontece. O CEP não autorizou. Aí a gente ficou bravo também e falou, deixa esse negócio pra lá. Outra coisa, ia colocar uma gaiola em volta do porco para os animais maiores não chegar, né? Porque podia chegar urubu, onça, qualquer outra coisa para poder comer a carne, né? Aí o CEP não autorizou, a gente matou o porco e fez o churrasco. Mentira. Professor, Fala. nos casos que na minha cidade a gente faz a cova de... Onde tu mora? Alto Floresta. Faz a cova de concreto. Não tem contato com a terra. Certo. Fica lá em cima. Perfeito. Normalmente não tem verme, né? Tem. Tem. Vamos abrir um pra ver? Só pensei. Tem sim. Os vermes chegam lá, não tem boca não. Chega assim. A diferença é o acesso. O acesso a essas covas, quando vai fazer uma exumação, é maravilhoso, né? Exumar um corpo lá no cemitério Santo Antônio é uma lástima. Tem que marcar para 6 da manhã para cavar para chegar no cadáver. Lá no Recanto da Paz, 15 minutos não, 5 minutos. O cara tirou as travas, tirou a tampa de concreto, não sei o que é aquilo, parece que é, e já está o caixão. Só remove o caixão, fica fácil de fazer. Mas tem bicho sim. Tá? Não se iluda não, porque você vai ser comida pelos bichos. Professor, a questão Manda passar da verificação é importante. Quero ver. Qual item? O 5, tá falando? Como orienta? É a questão da verificação. Sim. Esses aí são os fenômenos conservadores. Nesse caso aí, a gente não consegue estimar quanto tempo a pessoa morreu. Por exemplo, se eu tiver uma múmia que morreu na região aqui de Porto Velho e o corpo ficou em formato de múmia, eu não consigo dizer quanto tempo tem de morte.
As múmias antigas, que tem morte há algum tempo, o pessoal estima assim, e tem diferença aí de 100, 200 anos de diferença para poder dizer qual foi o tempo de morte. Então, nos fenômenos conservadores, que a múmia é um deles, eu não consigo dizer exatamente ali, nem aproximado quanto tempo morreu, mas eu consigo ver a causa da morte melhor. Se for externamente e tiver lesão, eu consigo ver se tem lesão. Beleza? Chegou um caso na ML de um cara que morreu ali na estrada da Penal, deram um tiro nele, e aí na parte anterior do corpo, ele foi achado no meio do mato, tinha uma bala, e a frente do corpo estava toda mumificada. Quando eu falo múmia, é tipo um couro curtido, seco. Só que atrás não tinha nada. Atrás era só esqueleto. Aí o corpo chegou assim na ML. Aí eu conversei com outro colega, né, lá do ML, o odontologista. Eu falei, Ricardo, e a bala, cara, não veio. O cara possivelmente morreu do tiro. Aí eu falei com a delegada, eu falei, doutora, ou o cara levou um tiro em algum lugar e colocaram ele lá, ou ele levou o tiro lá e a bala ficou lá no chão, ou atravessou e saiu. Mas se ele levou o tiro e a bala ficou dentro, deve estar lá no chão. Então tem que ver na terra lá. Aí ela, putz, sério? Eu falei, sério. Aí mandou a equipe lá peneirar a terra para ver se achava a bala. Né? Adivinha só? Achou? Não sei. Não achou. Não achou. Então o que pode ter acontecido é ele ter levado um tiro em pé, entrado e saído. Ou então deram um tiro em outro local, né? Ele entrou e saiu e assim por diante. Então não tem como saber. Alguém sabe o que é comoriência e premoriência? Alguém aqui formado em direito? Comoriência são duas pessoas que morreram no mesmo local, simultaneamente, e premoriência morreu no mesmo local, porém não sabe quando que morreu primeiro e morreu depois. Muito bem. O que o Google não faz, né? Ó, é isso mesmo. Me dá um exemplo. Pode repetir. Pergunta pra ele. Pode repetir? Fala mais alto. Sai da página. Comoriência são duas pessoas que morreram simultaneamente no mesmo local, e a premoriência são duas pessoas que morreram no mesmo ambiente, porém não sabem quem morreu primeiro e quem morreu depois. Qual a importância médico-legal disso? Porque se as duas morreram, Ele assistiu aquele filme, né? O Procurado, né? O cara, a bala faz curva. Não, não é bem isso não. Se morrer não pode ser suicídio. Pode. Mas pessoal, isso aí tem uma importância para verificar mais a parte de herança. Não é nem criminal. Então se eu tenho uma pessoa, um casal no carro e a mulher morre antes, toda a herança dela passa para ele. Ele morreu horas depois, quem vai ter direito à herança é a família dele e não mais dela. Ela deseja essa semana. Como assim? Uma TikTok. Entendeu? Porque uma mulher e um cara no carro. Uma mulher e um cara no carro, sem filhos, tá? Sem filhos. Eles têm uma herança. A mulher morreu na hora, no acidente. O cara morreu algumas horas depois. Então, quando ela morreu, a herança que era dela foi para ele. Eles tinham 50%, né? Cada um. Foi para ele. Então, ele ficou com 100%. Quando ele morreu, foi para a família de quem? Dele. Que ele morreu depois, não mais dela. Rapaz. Isso sem filhos. Se tiver filhos, tem que obedecer a linha sucessória lá de herança, né? Tem 50% dos 50%. 50% dos 50%, né? Na verdade, parecendo Dilma. se for casado ou morrer, a mulher tem 50%, 50% dos meninos tem. Ela vai ter 50% e os filhos vão ter 50%. Se tiver 15 filhos, vão repartir 50%. E ela vai ter 50%. Aí depende da quantidade de filhos, né? A família fica assim quando o cara tá morrendo. Eu tô no terceiro. Beleza? Aí eu posso estimar no último item aqui, último não, penúltimo. É possível estimar se houve morte rápida ou demorada? Sim. É possível. Como?
jeito da morte. O cara levou um tiro, mas eu não sei se morreu na hora ou morreu algumas horas depois. Ou então um acidente de trânsito, o cara capotou o carro. Ou será que foi na hora? Será que foi muito tempo depois? Ou então alguém fez uma tortura nele e eu quero saber se ele sofreu ou se morreu rápido. Como é que faz? Igual pra... Tipo, alguns sinais. Mais ou menos isso. Pelas enzimas, dosagem de alguma coisa, será? Creatinina. É. Tava com insuficiência renal, né? Não morreu disso não. Não vou falar ainda. Quero que vocês estudem. Vai contar o teu resumo? Tem como dar ainda na hora que vem e diminuir o espaço para aumentar? Ou ele é fixo? Depois que salvou, não muda mais. Não muda mais? Existem dois tipos de problema, o meu e o seu. Mas na hora da prova. Eu não vou falar. Mas falando sério agora. Eu vou responder da prova. O problema é seu. É seu. Aí o seu vai ter que dar certo. Tá bom, vou dar um certo, confia. Mas eu não vou falar ainda, sabe por quê? Porque eu quero que vocês leiam o material. Se eu falar agora, vocês não vão ler. E o que vocês precisam ler lá é mais do que eu vou falar aqui agora. Se eu vou falar. Tá bom? Professor. Oi. Não vou falar. Tem algum tipo de homicídio que não é possível identificar? Você identificar? Existe sim. É solteira? Tá namorando? Ô professor, Alerta o Cadu aí. aquele negócio de injetar, olha, deve que eu tava pensando não, sou, tá? Injetar arte. Não, aparece. Botar sempre os dedos. Cortem a argalista. Gente, vocês estão... Pessoal, eu tô com medo de vocês. Mas ó, existem causas de morte que são substâncias que o corpo produz, que já tem no corpo. Quando a gente for fazer a dosagem dela, não consegue saber se está alto ou se está baixo, ou se aquilo era fisiológico. E tem coisas que pode matar realmente. Potássio é uma delas. Potássio não precisa nem ser entre os dedos. Tem histórias, né, que o pessoal fala de no ouvido, o pessoal coloca agulha aqui no ouvido. Água quente. Não, água quente não. No umbigo, regiões que são difíceis de verificar quando uma agulha entra, entendeu? Então assim, existem casos, né? Mas a dosagem tem que ser alta, né? Não pode ser uma coisa assim. O senhor já pegou? Não. Se peguei, eu não sei, porque não soube qual foi o diagnóstico. Mas quando chega no ML, geralmente a causa violenta a gente consegue saber, violenta em si. Exumação eu falei o que é e quando solicitado eu não falei. Quando que a gente solicita exumação? A gente não, né? O delegado, a autoridade, o juiz. Quando ficou dúvida sobre o caso? Quando ficar dúvida sobre a causa da morte? Sim, é uma delas. Quando apareceu algum vestígio depois da Sim. Aparece uma história que alguém jogou veneno ou que alguém matou de alguma outra forma? Sim. Eu já fiz exumação de várias causas, para fazer DNA, para saber, para recuperar a bala, para verificar se a pessoa morreu de morte violenta mesmo ou não. Então, eu falei para vocês que quem deve fazer a declaração de óbito de morte violenta é o IML, né? Mas vamos dizer que o Emanuel, né? Isso. Tá lá no plantão do João Paulo, e aí chegou um cara de morte violenta, acidente de trânsito, e ele foi e falou, pô, o cara morreu, ó, fez a declaração de óbito. Foi enterrado. 7 anos depois, rolando ainda seguro, tudo para ser pago, a seguradora fala o seguinte, não foi feito exame pelo IML, e foi morte violenta, cancela o seguro. A família pode entrar com processo contra quem? Contra o Emanuel. E aí foi esse caso que eu fiz exumação lá no Santo Antônio. O juiz pediu para eu fazer exumação no Santo Antônio para ver se o cara que morreu 7 anos atrás morreu de fato de morte violenta. Tem jeito? Tem. 7 anos. 7 anos depois. Achei.
Qual foi? Foi osso, mas Como foi? Não. E qual foi o outro? Ele morreu de um acidente de trânsito, de verdade. Aí o que eu fiz? Aquele prontuário do João Paulo ajudou também, né? Então eu vi que ele deu entrada, o que ele teve de acidente, qual foi o trauma que ele teve, os exames de imagem, tudo. E aí eu confirmei aqueles dados com o exame do corpo. Então no prontuário falava que ele tinha uma fratura do platô tibial. Olhei no exame e tinha realmente lá. Falaram que ele tinha um TCE e tinha uma lesão na região occipital, salvo engano, ou era parietal, não lembro agora. Aí ele tinha um suco de uma lesão ali que aconteceu. Então, mesmo sem cérebro, sem encéfalo, eu consegui ver que teve um trauma no crânio. Demora quanto tempo para ficar só os esqueletos? Variado, dependendo da exposição do corpo. Certo? Tem corpo que fica o esqueleto em 17 horas. Só o esqueleto? Como é que fica o esqueleto em? Jogando de madeira. Só se o cara jogar na madeira. Não, depois ele enterra. Então, depende, né? Morreu de infarto. Quando a pessoa morre, geralmente demora aí alguns anos, né? O livro traz de 1 até 2 anos. Mas eu já peguei casos aí que eu fiz, né? Exumação por 4, 5 anos e não estava no esqueleto. Eu tinha cara. Beleza? Era veneno, né? Onde que eu vou achar isso? No capítulo 3, item 5 do França e capítulo 17 do França. Tá bom? Mais um capítulo. Mais um capítulo para estudar. Colocar no mesmo. Olha aí, quando a morte se encontra. Essa resolução aqui eu não vou cobrar não, tá? Que é de diagnóstico de morte cefálica. Não vai cobrar mais cefálica? Não. Vai se modificar? Não, que isso aí, teoricamente, era para ser visto em bioética. Já viram? Já. Então pronto, não precisa. A gente ainda fez uma Encenação de morte cefálica. Nossa, eu lembro, velho, que esse tinha morrido. A quem pertence o corpo? De quem é? Do Estado, da funerária. Do Estado, da funerária? Tem que pagar para o Estado. O corpo é do Estado. O corpo é seu enquanto vivo. Pode fazer o que você quiser com ele. Mas depois que você morre, é do Estado. E de morte. Você é do Estado. Oi? Se você começar o crime, você acaba sendo do Estado. Não, você é seu. Você pode fazer lá no Urso Branco o uso do seu corpo também. O Estado não vai impedir você. Agora, inclusive, não vai impedir mesmo. Ele falou que se for preso, vai poder Estado. Então, quando a pessoa morre, a família pode ter o direito de falar assim: meu filho ou meu pai, sei lá, morreu de acidente de carro. Eu não quero que faça o exame no IML. A família pode escolher? Não. Pode falar só. Pode falar, mas não decide isso, porque o corpo é do Estado e precisa ser investigada a causa da morte. Tá? Isso que precisa ficar na ideia de vocês aí, na cabeça de vocês, tá bom? O corpo é inviolado, como eu falei, não é patrimônio. Então, mesma coisa, não posso vender o corpo depois que morre, mas ainda em vida pode vender o corpo, tá? Não pode achar, né? Deus me livre. Não pode achar vendendo. Não pode não. Se vender depois de 2 anos, se a pessoa morrer. Aí devolve dinheiro para a família. Beleza? Fazer chamada. Cadê meu celular? Tá aí, estudar. Pega esse vídeo que é muito difícil Até meia-noite. Eu adoro isso. Acho que não vai pensar não. Quando meu pai começa Porque eu tenho uma raspada. Aí eu só me sobra e não Entendi. Tá bom. Vai. Pois não. Amiga, sai daqui.
Amanda Braga. Presente. Amanda Onofre. Sentado, cansado. Ana Beatriz. Presente. Andressa. Presente. Pessoal, só um pouquinho, tá, gente?